Olá, tudo bem? Shin Satori. Hoje eu queria falar uma coisa para vocês, de uma situação que aconteceu há algum tempo comigo e que eu parei um pouquinho para pensar, sabe? Que eu pensei, eu sempre digo, né? As pessoas sempre reclamam assim para mim: ai, os meus amigos me largam, as minhas amizades são rasas, eu não tenho amizades longas, eu não tenho amizades por muito tempo. E eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos, mas de longas datas. Eu nem vou comentar para não revelar minha idade, tá? Deixa assim. Mas existem pessoas que passaram pela minha vida por um curto período. Alguma, algumas delas foram ótimas amigas. Pessoas que marcaram positivamente a minha vida. Eu não estou dizendo que a gente sempre concordava em tudo ou que sempre foi tudo um mar de rosas. Quando a gente tem qualquer tipo de relacionamento, a gente pode ter algum tipo de divergência e não concordar em tudo. Isso é normal. Isso é uma troca de experiência, de vivência, de opiniões que até é saudável para gente. O que não é saudável é é a gente se permitir que o outro me diminua e que eu me sinta obrigada a me diminuir para não deixar o outro exaltado, para não deixar o outro brabo, para não deixar o outro revoltado, entende? Isso que não é legal comigo, entende? Mas eu sempre digo que as pessoas vão e vêm, assim como elas vêm, elas vão. E as pessoas passam pela vida da gente pelo tempo que elas precisam passar, pelo tempo que elas precisam aprender algo conosco e que a gente precisa aprender algo com elas. E até as coisas ruins, as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos passam a perna, as pessoas que nos enganam, as pessoas que nos traem, sabe? Eu não tô falando de relacionamentos, tô falando de traição, de amizade, de profissionalismo, de qualquer coisa, em qualquer área da tua vida. Quando elas nos traem, elas estão falando mais sobre elas, que elas são pessoas que se traem a si mesmas. E por isso elas não têm o mínimo de consideração com os outros. Porque quem não tem consideração consigo mesmo, não tem com mais ninguém. Então hoje eu vim aqui para dizer para vocês nunca permitirem que alguém diminua o valor de vocês, que faça você se diminuir para caber no espaço que a outra pessoa te dá. Quando a gente expande o nosso cérebro, quando a gente começa a estudar física quântica, por exemplo, a nossa mente se abre, ela expande pelo conhecimento. E depois não dá para o cérebro voltar ao normal, voltar ao que ele era antes, né? Depois da gente saber de algo, a gente não tem como... hoje se fala, depois que a gente vê, a gente não pode desver, né? Então, assim, ó, eu tenho eu tenho uma coisa para contar que aconteceu de um relacionamento tóxico, de uma amizade tóxica, que me deixou muito mal. Porque eu não queria ferir, não queria magoar a pessoa. A partir do momento que eu fui lá e peguei tudo que era meu e que eu entreguei para essa pessoa de bom coração e essa pessoa não soube valorizar, a minha força voltou, a minha energia voltou, a minha vitalidade voltou, a minha juventude voltou, a minha força de viver voltou, a minha vontade de viver voltou. Porque, por incrível que pareça, algumas pessoas, elas nos drenam a nossa energia vital, que é o que faz a gente ter vitalidade, força para viver.
E a nossa vitalidade é como se o universo tivesse nos dado, assim, ó, uma garrafinha. Ó, essa força vital aqui é tua. Aí chega o fulaninho, eu não sei o que, se queixa, lamúria, não sei o que, papapá. Você fica com pena, se abre tua garrafinha, vai lá e dá uma gotinha d'água pra ele tomar. Aí depois chega outro, chega outro, chega outro. No final do dia, quando você tá com sede, que você tá exausta, você vai olhar, tem só um dedinho d'água aqui, ó. Só um dedinho assim, ó. Porque você quis bancar boazinha e foi infiel contigo mesmo. E aí depois você não sabe por que os outros te traem, por que os outros te passam a perna, por que os outros te usam, por que as pessoas não te consideram, porque você não está se considerando, porque eu não estou me considerando, não estava me considerando. A partir do momento que eu coloquei um limite para as pessoas, ó, o teu limite é até aqui, daqui para cá você não passa, tá? Você desculpa, te amo, tá? Mas eu preciso cuidar de mim. E você precisa compreender isso. De um jeito ou de outro, você precisa compreender isso. E você vai compreender. Você queira ou não queira, você vai compreender. Porque se eu tiver que ser grosseira, infelizmente eu vou ter que ser. E todos nós temos que ser. Sabe por quê? Porque relacionamento abusivo, a gente tem muito assim de falar, que é entre casais, que é entre homem e mulher, que é relacionamentos afetivos íntimos. E a pessoa está enganada. Relacionamento abusivo tóxico existe entre mãe e filho, entre pais e filhos, entre filhos e pais e mães, entre irmãos, entre colegas de trabalho, colegas de escola, amigos, amigas, o amigo do seu namorado, que é tóxico, aí ele tem ciúme porque o amigo dele arrumou uma namorada e ele não consegue, e aí ele começa a tentar diminuir a namorada do outro, fazer piada, fazer chacota, entende? Pra se sentir mais macho, entendeu? Fazer as pessoas darem risada da namorada do outro. Como eu falei uma vez, né? Mas quem te dera ter uma gordinha que nem eu. Pior é tu, que nem uma gordinha que nem eu tu não arruma. Não sabe que tá perdendo. Só quem provou que sabe. Abafa.